Nesse vídeo eu vou estar trazendo para vocês algumas atualizações sobre a carteira do canal, onde investindo todos os meses com pouco, nós buscamos ver uma evolução na carteira de dividendos e eu vou mostrar para vocês na prática como é possível atingir um bom fluxo de dividendos recebidos mensalmente. Nesse quadro eu busco mostrar para vocês então como investindo todos os meses com pouco é possível montar uma carteira focada no recebimento sustentável e constante de dividendos. Então o meu objetivo inicial aqui com vocês é atingir um total de R$ 10.000 em ativos investidos, observando um crescente aumento no fluxo de recebimentos. Então aqui na estratégia da carteira está definido que eu vou comprar somente ações, somente ativos que já pagam e devem continuar com bons pagamentos de dividendos e preferencialmente que paguem de forma bastante recorrente, então por exemplo trimestralmente ou que tenham aí uns 4 ou 5 pagamentos todos os anos. E além disso, ativos que não tenham uma janela de pagamento muito grande entre a data com e a data de pagamento dos dividendos. Como eu tento trazer a carteira aqui muito para a realidade de vários brasileiros, o meu aporte mensal é de somente R$ 300. Eu sei que para muitas pessoas isso é muito pouco, mas também para muitas outras pessoas esse valor aqui já é um valor bem grande para se investir mensalmente, mas é um valor intermediário que os inscritos do canal me ajudaram a escolher para montar a carteira então. E com isso nós fazemos vários aportes fracionados ao longo do mês, buscando bons preços, e eu vou estar reajustando ano a ano esses aportes para um valor mais próximo da inflação, e eu também vou fazer um 13º aporte lá no final do ano, justamente como se fosse um 13º salário. Bom, para o pessoal que acompanha recorrentemente esse quadro aqui no canal já está careca de saber dessa estratégia, mas eu sempre vou estar mostrando ela aqui para vocês para poder ressaltar quais são as bases da montagem da carteira. Então pessoal, vamos lá para os ativos da carteira e vocês vão ver que eu tenho aqui um novo ativo, que é justamente a Itaúsa. Então, nos meses passados, eu já comecei a montar a carteira aqui com o Banco do Brasil, Transmissão Paulista, Caixa Seguridade e também Klabin, que são ações muito fortes aí na sua atuação e também no pagamento de dividendos, são empresas muito sólidas e gigantescas no mercado brasileiro e a Itaúsa não é diferente. Então reparem aqui que dos ativos da carteira, pessoal, eu tenho agora dois bancos, sendo eles o Banco do Brasil, que tem toda aquela atuação bancária, de crédito, de seguridade também. Então, lembrando que, por exemplo, está a BB Seguridade aqui dentro do Banco do Brasil, além de fornecer vários outros serviços para seus clientes. E a Itaúsa não é muito diferente porque a empresa aqui é a dona do Banco Itaú e ela se aproveita muito dos lucros e dividendos que esse banco tem. Então, o Banco Itaú é o maior banco privado de toda a América Latina e, assim como o Banco do Brasil, é um banco líder em vários segmentos, com a parte de serviços, seguridade, crédito, tanto para pessoas físicas quanto para empresas e assim por diante. E das outras ações que eu tenho aqui na carteira, então, podemos citar a Klabin, que é uma empresa que atua na fabricação de celulose e também de embalagens de papel e de papelão. E esse, querendo ou não, é um setor extremamente perene porque cada vez mais essas embalagens vêm sendo utilizadas no setor alimentício, de delivery e também vários tipos de embalagens diferentes feitas de papel para diversos outros segmentos da economia. Mas aqui realmente para a Klabin o grande foco é do setor alimentício que ainda tem muito o que crescer no Brasil. Já a Caixa Seguridade é o braço de seguridade de um dos maiores bancos públicos do Brasil e que tem acesso a uma base de clientes gigantesca do Banco Caixa, sendo então uma seguradora extremamente rentável mesmo tendo pouco tempo de bolsa. E a Transmissão Paulista é justamente aquela grande empresa de transmissão do Brasil, e se eu não estou enganado, ela é inclusive a maior empresa de todo o país nesse segmento, e a empresa vem mostrando lucros excelentes e uma grande evolução ao longo dos anos, podendo então entregar uma rentabilidade muito grande no longo prazo. Bom, citadas todas essas empresas então, vocês podem ver que eu tenho 3 empresas do setor financeiro, sendo 2 bancos e uma seguradora, uma empresa do setor de papel e celulose e uma empresa do setor de energia. Eu já estou de olho, inclusive, em aumentar a mão e incluir outras empresas do setor de energia aqui na carteira. E no momento a empresa de energia que eu estou de olho é a Alupar, mas ela veio tendo grandes subidas nos últimos dias e por isso a empresa já não tem assim um potencial de upside tão bom quanto ela já teve antigamente, quando ela chegou a estar cotada ali próxima dos R$ 22 de preço de cotação. Então eu vou esperar para ver se a empresa tem aí alguma quedinha nos próximos dias para estar iniciando um aporte nela, incluindo essa empresa de energia na carteira. Desde o último mês eu vim fazendo várias compras buscando aproveitar bons preços, então antes dessas ações subirem bastante eu consegui comprar um pouquinho de Transmissão Paulista e também de Banco do Brasil, e mesmo depois que elas deram uma subida eu continuei fazendo compras, comprando então Klabin, Transmissão Paulista, Banco do Brasil e um pouquinho mais de Itaúsa, porque, querendo ou não, olhando para o longo prazo, é sempre importante que mesmo que as ações subam,
o investidor vá buscando fazer aquele preço médio, pois nunca se sabe quando a bolsa vai de fato explodir para cima e não é bom o investidor ficar de fora de uma boa subida, né, pessoal? Bom, trazendo então esses updates da carteira, eu gostaria de trazer alguns updates sobre o mercado financeiro brasileiro. Então é aquela coisa, nos últimos dias nós vimos a bolsa brasileira vir lá dos 100 mil pontos e chegar até os 108 mil pontos que nós estamos agora, e nós vemos então as ações e empresas do Brasil reportando bons resultados, principalmente aquelas do setor financeiro que não estavam tão ligadas ao caso da Americanas, e também as empresas da parte de energia que não estão com endividamento muito alto conseguiram reportar resultados excelentes. Começando então aqui com o Banco Itaú, que superou seus concorrentes na parte privada, sendo eles tanto o Banco Santander quanto o Banco Bradesco, que foram muito afetados pelo caso da Americanas. E querendo ou não, o Itaú, que hoje é o maior banco privado de toda a América Latina, funciona praticamente como um reloginho, pessoal, e o banco é bastante previsível e muito lucrativo. E com a divulgação dos seus resultados, ele reportou um lucro líquido que ficou na casa dos 8,4 bilhões de reais, tendo uma alta de cerca de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior, o primeiro trimestre. Detalhe aqui que ele superou o lucro líquido do Bradesco e do Santander somados, e o lucro desses bancos chegou somente na casa dos 6,4 bilhões, então o Itaú simplesmente humilhou o Santander e o Bradesco aí na parte de lucro líquido. E talvez um dos grandes diferenciais frente ao próprio Santander e ao Bradesco tenha sido em relação à sua carteira de crédito, que era muito mais conservadora frente a esses outros bancos que tiveram um foco maior na parte de pessoa física. Diferente do Banco Itaú, que montou uma carteira de crédito mais voltada para a resiliência e conseguiu se proteger muito da parte de inadimplência, não tendo que aumentar tanto a sua parte de provisões, que não teve tanto impacto também no seu lucro, tendo, no fim das contas, um resultado muito melhor do que os outros bancos. Detalhe também para a Caixa Seguridade, que reportou os seus resultados de fechamento do primeiro TRI de 23, e a empresa veio simplesmente com aumento em todas as suas áreas de seguros de prestamista, habitacional e residencial, e também na parte de seguros de vida, cartas de crédito para consórcios, reservas de previdência, a parte de receitas de distribuição e também receitas de corretagem. Então vejam aqui que mesmo a Caixa Seguridade tendo vindo para a Bolsa Brasileira há pouco tempo, a empresa já vem buscando uma grande expansão como seguradora e vem tendo muito sucesso nos seus resultados. Frente ao quarto trimestre de 22, a empresa teve sim uma queda no seu lucro líquido, mas detalhe aqui para o lucro líquido recorrente da empresa, que continuou aumentando, então ela teve aqui um pedaço não recorrente no fechamento do ano que impactou seu lucro e puxou ele para cima. Mas ainda assim, na parte de lucro, a empresa simplesmente amassou em relação ao primeiro TRI de 22, vindo com aumento de mais de 50%. E no caso da Caixa, a empresa aprovou um payout de cerca de 92% de todo o seu lucro do ano de 2022, se mostrando como uma empresa que vem com um excelente potencial de pagamento de dividendos, e além disso, ela já falou que pode vir a pagar dividendos de forma trimestral mais para o futuro, e esse é um ponto que me chama muito a atenção nela. E essa Caixa Seguridade, cotada hoje a R$ 9,91, vem tendo o seu preço-alvo ajustado por muitos analistas. Então, por exemplo, aqui o Bank of America colocou o preço-alvo e elevou ele para R$ 11,50, dizendo então que a ação da Caixa Seguridade tem um potencial de valorização de cerca de 22%, fora o excelente dividend yield que a empresa pode estar pagando nesse ano ainda. Então, nesse sentido, a empresa é muito interessante e o Bank of America vê inclusive a Caixa Seguridade negociando com um desconto em relação à BB Seguridade e vê ela como uma empresa muito interessante. Já agora passando para outra empresa do setor financeiro, sendo ela o Banco do Brasil, ele vai reportar os seus resultados de fechamento do primeiro TRI lá no dia 15 de maio, e após esse momento, então, eu vou trazer para vocês os resultados da empresa, pessoal, mas lembrando que no caso aqui do Banco do Brasil, é esperado que a empresa tenha um excelente lucro líquido, inclusive maior do que o do ano passado, podendo distribuir dividendos maiores também. Em relação ao seu preço de cotação, que vem subindo bastante nos últimos dias, ainda assim, até mesmo no pior cenário projetado pela empresa, ela deve conseguir pagar um dividend yield acima de 10%. Isso é excelente para os investidores que gostam do Banco do Brasil. Já a Transmissão Paulista, ou ISA-CTEP, registrou um lucro líquido de 306 milhões de reais no primeiro TRI de 23, com uma alta anual em relação ao primeiro TRI de 2022 de 172%. Esse resultado foi puxado para cima principalmente pela energização dos novos projetos de transmissão e também a questão dos novos projetos de reforços e melhorias que a empresa vinha construindo ao longo dos últimos tempos. E além disso, ela teve também a questão do reajuste tarifário do chamado RBSE, que a empresa recebe uma indenização do governo. E a empresa teve os maiores impactos nesse recebimento, que representa cerca de 30% de toda a sua receita ali nos anos de 21 e 22, e agora, a partir da metade do ano de 2023, ela volta a receber o seu valor completo,
que vai com certeza ter um grande impacto na sua rentabilidade ainda no final desse ano. Então, eu particularmente vejo a EasyCTEP com resultados muito bons nesse ano, resultados muito bons nos leilões também que nós vamos ter aí. Então, na metade do ano e mais para o final, nós devemos ter 2 leilões e é muito interessante para a gente ficar de olho para ver quais empresas vão arrematar os maiores lotes e como isso vai impactar o mercado. No caso da Klabin, que também anunciou o seu resultado de fechamento do primeiro TRI, a empresa surpreendeu o mercado com um grande aumento no seu lucro líquido e esse aumento de lucro ficou na casa dos 44% na comparação com o primeiro TRI de 22. Além disso, a empresa viu aumentos nas suas receitas e também no seu EBITDA, principalmente pelo seu reajuste de preços. Mesmo tendo uma queda no seu volume de vendas, a empresa conseguiu vir com um grande aumento no seu lucro, que foi muito interessante. E com todos esses bons resultados chegando, nós já começamos a receber vários dividendos aqui na carteira, pessoal. Então, nós já tínhamos recebido ali do Banco do Brasil uma merrequinha lá no mês de março, e agora a data com o mês de abril e o pagamento agora em maio, nós tivemos o recebimento dos dividendos da Caixa de Seguridade, mas no caso desses já estavam anunciados há algum tempo e totalizaram cerca de R$ 10,21 de dividendos. E também há o dividendo aqui da Klabin, que vai ficar para o dia 16 de maio, e ele teve a data com do dia 7 de maio, onde a empresa vai pagar 7 centavos por cada ação ordinária. E somente esse dividendo, considerando a minha posição aqui de 45 ações da Klabin, já vai render cerca de R$ 13,15 e quase vai ser suficiente para comprar uma açãozinha a mais da Klabin, então já vai ser bem interessante. Lembrando que a Klabin também paga seus dividendos de forma trimestral. Ponto interessante também é que o CFO da Klabin anunciou que a empresa deve manter a sua política de dividendos, com o alvo de pagamento ficando entre 15% a 25% do seu EBITDA em proventos, dependendo então da situação da empresa em relação ao seu endividamento, aos seus investimentos e também ao contexto de vendas e cenário futuro do país, de forma que ela deve acabar pagando cerca de 20% do seu EBITDA trimestralmente como proventos. É muito importante também ficarmos de olho na China, porque ela é um dos maiores mercados consumidores na parte de celulose, e agora mais para o fim do ano nós devemos ver a questão aí da recessão tendo uma continuidade e possivelmente os mercados devem ter um desaquecimento que pode reduzir também o consumo de celulose. Isso deve acabar baixando o preço dessa commodity, que tem grande impacto na receita da Klabin. Atualmente podemos ver então mês a mês a evolução do patrimônio da carteira, pessoal, e um ponto muito interessante é que nós conseguimos pegar bons preços ali nas baixas e já tivemos um ganho de capital de quase R$ 100, frente aos cerca de R$ 1.100 já investidos, fora também os dividendos que nós já recebemos. E um detalhe interessante também é que mês a mês a carteira vem tendo uma rentabilidade que está simplesmente amassando o CDI. Então aqui nós podemos ver que a rentabilidade ficou na casa dos 9%, enquanto o CDI está ali em 1,74%. Claro que para os próximos meses nós devemos ter alguma volatilidade, podemos voltar a perder para o CDI, mas ainda assim, no longo prazo, eu vou buscando ações extremamente seguras e lucrativas para conseguir me manter com bastante constância e passar do CDI olhando numa janela mais longa de tempo. Dando uma olhadinha agora na composição da carteira, considerando também a entrada da nova ação, a Itaúsa, nós temos a maior posição em Banco do Brasil, com cerca de 29%, a segunda maior posição em Transmissão Paulista, que eu comprei bastante nesse mês, com cerca de 20%, depois temos Caixa de Seguridade com 16%, a Klabin com outros cerca de 15% e Itaúsa com 3,7%. Sobrando então cerca de 15,2% ainda na carteira de investimentos para fazermos mais aportes ao longo desse mês. E olhando para a diversificação da carteira, nós podemos ver que a maior posição está em bancos, mas ainda assim ela está bem diversificada também nos outros setores que não perdem tanto assim na grande posição dos bancos, tendo uma boa quantidade de capital investido na parte das elétricas, seguradoras e também na parte de papel e celulose. Eu venho fazendo esses aportes aqui sempre de olho no preço teto. Então nós podemos ver que a EasyCTEP está agora mais próxima do preço teto e também a Klabin está aí numa janela mais próxima, mas nós temos ainda uma boa janela de compra, ao meu ver, na Itaúsa, na Klabin e no Banco do Brasil, pois essas empresas devem ter um bom potencial de upside. Já em relação à EasyCTEP, ela teve sim uma boa subida nos últimos dias, chegando a um preço atualmente de R$ 24,60 e já está acima do meu preço teto. Então eu vou segurar um pouquinho mais a mão aí nas compras da Transmissão Paulista e focar nos outros ativos. Então, querendo ou não, mesmo essas empresas sendo muito sólidas, sempre é importante para o investidor estar atento também ao preço teto, pessoal, para não pagar muito caro em alguns ativos, porque mesmo eles sendo bons ativos,
o preço importa para o investidor, principalmente aquele investidor mais iniciante. Então essas foram as atualizações da carteira, onde eu trouxe para vocês um geralzão sobre os ativos e como têm sido os investimentos, pessoal. E me deem aí a opinião de vocês. Quais são as ações que vocês não tiram da carteira de jeito nenhum e que vocês gostam mais de investir? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que as informações que eu trouxe tenham sido úteis para vocês. Não se esqueçam de deixar aquele like e também se inscreverem no canal. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.